Som, ok? Quero iniciar, o pastor Clédson acabou de dizer aqui, mandando um abraço para a dona Maroli. Então, nós fazemos extensivo aqui o abraço de todos nós, não só do pastor Clédson. Dona Maroli e todos os demais irmãos, nós estamos com muita saudade dos irmãos, de poder encontrar, conversar e abraçar. E mesmo depois de nos encontrarmos aqui, nós teremos que ficar sem abraçar e sem nos tocar. São recomendações, né, de precaução. Então nós estamos com muita saudade, mandamos aí um abraço para Dona Lúcia, seu Roberto, todo mundo aí que nós não podemos encontrar há um tempo já. Nós queremos abraçar todos os irmãos e já ficamos na expectativa, né? Tudo indica que a quarentena será um pouco relaxada. Então a partir do próximo final de semana, né, pastor? A partir do próximo final de semana já poderá haver reuniões presenciais, contanto que pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos e com outras dificuldades, como hipertensos e mais, não poderão ainda se reunir, também crianças, tá bom? Mas tudo indica que já no final de semana seguinte nós poderemos nos reunir. O pastor vai passar algumas instruções a mais quando nos aproximarmos. Ontem já houve reunião da mocidade, então nós já estamos podendo nos reunir aí em grupo menor, tá bom? Então, espero que quando nós retornarmos dessa quarentena, nós tenhamos aprendido algumas lições decorrentes do fato de estarmos longe uns dos outros. E uma das lições que eu quero que tenha ficado gravado em nossas mentes é que quanto mais nós ficamos afastados dos irmãos, ficamos mais fracos. Então, tire essa lição para você, de voltar dessa quarentena buscando ainda mais estar com os irmãos, estar reunidos, para podermos crescer na graça do Senhor. Vamos iniciar orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos pedir a Deus que nos conduza nesse momento de ensino da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bondade em nossas vidas. Nós agradecemos pela Tua proteção, nós sentimos pesar por todas as dificuldades que nós temos passado em meio a essa pandemia. Muitos entes queridos dos nossos irmãos que partiram para a glória, outros para a vergonha eterna. Mas nós, ó Deus, nós confiamos plenamente no Senhor, que cada dia que nós vivemos porque é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos sustenta. Nós queremos Te rogar a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre o trabalho dos nossos irmãos. Muitos têm sentido a dificuldade por conta dessa pandemia, e nós pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos também, ó Deus, pelo que tudo indica, pelo nosso retorno das reuniões, nós pedimos que o Senhor continue nos protegendo na igreja, assim como o Senhor nos protegeu em nossos trabalhos, assim como o Senhor nos protegeu nos mercantis, quando nós precisamos ir, assim como o Senhor nos protegeu em vários lugares em que nós precisamos estar. Nessa pandemia, nós pedimos que o Senhor também nos proteja em meio à reunião com o Teu povo. Abençoa o nosso povo, abençoa os nossos irmãos, sê conosco nesse momento da pregação da Tua palavra e nos abençoa, abre o nosso entendimento para que a Tua palavra faça abrigo em nossos corações e que sejamos abençoados e que possamos crescer espiritualmente por meio do ensino da Tua palavra. Nós queremos Te pedir, no nome de Jesus Cristo, amém. Na nossa aula de escola dominical hoje, eu quero falar com você a respeito de um dos oficiais que a igreja tem. A igreja possui 2 oficiais, é o diácono e o pastor. São 2 oficiais que Deus estabeleceu na igreja para a edificação e para o crescimento da igreja.
Não falaremos hoje sobre o diaconato, que é um dos ofícios da igreja, mas eu quero falar especificamente sobre o pastorado, sobre o pastor. Se você estava atento à nossa chamada e à nossa divulgação do culto, nós falaremos hoje sobre a igreja e o seu pastor. Eu quero apenas citar Efésios 4:11, não é o texto que nós vamos meditar, mas vale a pena aqui para nós destacarmos Efésios 4:11, quando Paulo vai falar sobre qual é o objetivo de Deus então estabelecer os líderes dentro da igreja. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, haviam líderes que hoje não existem mais, como é o caso do apostolado, do apóstolo. Mas Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do vosso serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias dos que induzem ao erro. O que eu quero falar aqui nessa manhã, baseado nas Escrituras, eu vou falar com toda liberdade, porque eu não sou o pastor da igreja, e talvez se o pastor da igreja fosse falar o que eu vou falar, talvez fosse encarado como um legislar em causa própria. E o que eu vou falar aqui eu falo com toda liberdade, porque eu sou ovelha igual os irmãos são. Então eu não sou pastor da igreja, eu sou pastor por vocação, eu entendo que Deus me chamou para o ministério, para cuidar do rebanho, mas eu não estou pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja, o pastor Cléderson, ele é o meu pastor, ele é o seu pastor, todos nós somos ovelhas do rebanho que Deus confiou a ele. E o tema de hoje é a igreja e o seu pastor. Eu quero ver com você algumas considerações que a igreja tem que ter para com o pastor da igreja. E aí sim eu quero convidar você para o nosso texto base, que é Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler versos do 7 até o 17, mas nós vamos nos concentrar apenas em 2 versículos, que é o versículo 7 e o versículo 17. Mas eu quero fazer a leitura dos 10 versículos com você, tá bom? Hebreus 13, versos do 7 até o verso 17. Abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Hebreus 13, 7 ao 17, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos aos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
Antes de nós encararmos o texto, deixe-me dar algumas informações sobre a carta aos Hebreus. Essa carta, nós não temos conhecimento sobre quem escreveu ela. Durante a história do cristianismo, vários nomes foram sugeridos como sendo o autor da carta aos Hebreus, mas nenhum desses nomes podem ser conclusivos, tendo em vista que o próprio autor não se identificou nessa carta. O título da carta, ela vem do título da carta na própria língua grega. Na própria língua grega, ela simplesmente é intitulada aos Hebreus. No entanto, na própria carta, ela não tem um destinatário específico. Ela nem é especificamente dirigida a judeus, nem especificamente dirigida aos gentios. Nós dizemos que ela é destinada a judeus por conta do seu linguajar e por conta do seu conteúdo, mas diretamente ela não fala sobre a quem a carta é escrita. Tudo indica que essa carta ela foi escrita no ano de 67 ou 69, ou de 67 a 69 depois de Cristo. Isso nós dizemos baseado na evidência interna, porque os irmãos sabem muito bem que no ano 70, o general Tito Vespasiano, que posteriormente veio a ser um imperador, ele destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, quando o autor... Eu parei um pouco, irmãos, porque o carro da Frangolândia está passando aqui, mas o pastor Cledson já está indo lá, e ele resolve. Ele vem com o som ligado e atrapalha aqui, atrapalha até a concentração, tá bom? Eu que tenho, talvez tenha dislexia, então qualquer coisinha me atrapalha, tira a minha atenção. Então, no ano 70, Tito Vespasiano ele destruiu o templo em Jerusalém, e o fato do autor aos Hebreus sempre mencionar os sacrifícios, o sacerdócio levítico, tudo indica que os destinatários da carta saibam da existência do templo e usem como referência mental o templo que ali está erguido, onde são feitos sacrifícios, onde o sacerdócio levítico é exercido frequentemente. Então tudo indica que essa carta foi escrita antes dessa destruição do templo de Salomão. E a carta em si, ela tenta oferecer aos cristãos, muitos deles que haviam saído do judaísmo, oferecer a eles base bíblica, base teológica para os constantes ataques dos chamados judaizantes, que eram judeus que haviam supostamente se convertido ao cristianismo, mas que julgavam que as práticas judaicas ainda deveriam ser seguidas pelos cristãos. Como os irmãos sabem, a circuncisão, o calendário judaico, que incluía sábados e até anos sabáticos, e também a dieta judaica, que incluía animais considerados ou comidas consideradas como puras e outras impuras. Neste capítulo final, no capítulo específico 13, o escritor fala sobre o comportamento cristão e destaca diversas áreas a que nós devemos dar especial atenção se quisermos obter progresso espiritual. O escritor já havia mencionado o nosso relacionamento com os outros cristãos, o perigo de nós nos infectarmos com atitudes mundanas, porém agora ele vai tratar de duas áreas específicas. A primeira é da nossa atitude com relação aos nossos líderes, tanto os líderes do passado como os líderes do presente, e também para não perdermos de vista quem é o nosso supremo líder, o nosso supremo pastor. Eu quero focar então nos versículos 7 e versículo 17, de onde nós tiraremos aqui 5 considerações que nós devemos ter para com o nosso pastor, para com o pastor da igreja local. E a primeira dessas considerações que nós devemos ter, baseado no versículo 7, é que nós devemos considerar o nosso pastor como sendo o nosso guia. Versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias. A palavra aqui traduzida como guia da língua grega, ela designava a função de um grupo de líderes.
A palavra em si, ela expressa a função do líder, que é de guiar. Mas essa palavra aqui utilizada pelo autor, ela designava tanto um soberano, como um príncipe, como um governador e até mesmo um líder militar que comandava um exército. A mesma palavra utilizada aqui pelo autor para designar o guia era uma palavra utilizada para um general que comandava um grande exército. As nossas versões em português, elas traduziram de diversas maneiras. Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, a NVI e a Almeida Século XXI traduziram a palavra guia como sendo líderes. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje traduziu ou interpretou como sendo líderes espirituais. A Corrigida coloca como pastores. E a tradução brasileira, que é a tradução mais antiga na língua portuguesa, ela data aí de 1917, ela traduziu como governadores. Lembrai-vos dos que vos governam. E por 3 vezes nesse capítulo, o autor vai utilizar essa palavra guia. Versículo 7, ele vai dizer, lembrem-se dos vossos guias. Versículo 17, ele vai dizer, obedeçam os vossos guias. E no verso 24, que não está dentro do que nós vamos considerar aqui, mas o escritor diz, saudem os vossos guias. E no primeiro exemplo, no versículo 7, o conceito de liderança está relacionado especificamente à liderança que Cristo exerce. A menção dos guias por parte do autor tem um duplo referencial. Lembrem bem que no capítulo 11, o escritor aos Hebreus citou vários líderes que nós costumamos chamar de galeria dos heróis da fé. Então, quando o autor está dizendo, lembrai-vos dos vossos guias, ele tem em mente esses guias que acabam de ser citados, mas também ele quer mencionar os guias que hoje estão a serviço do corpo de Cristo, estão conduzindo o corpo de Cristo. O autor tem em mente esse duplo referencial, homens que já estiveram na liderança do povo de Deus, mas homens que agora também exercem a liderança em meio ao povo de Deus. A expressão aqui, lembrar-se, é a mesma utilizada por Paulo quando ele escreve a Timóteo, em capítulo 2, versículo 8, que ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos e descendente de Davi. O que o autor aos Hebreus quer que lembremos é que os nossos guias devem estar sempre em nossas mentes. O nosso pastor deve ser sempre lembrado por nós, em oração, em reconhecimento. Um pastor é colocado numa igreja para guiar a comunidade dos santos na direção da maturidade. Deve, a partir de nós, ter sempre esse reconhecimento de que um pastor ele não é um guru espiritual. Um pastor não é um homem infalível. O pastor não é aquele homem que possui uma bola de cristal, que adivinha todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que prevê o futuro. Ele é um guia, ele é alguém que foi colocado para conduzir o povo de Deus, para liderar o povo de Deus. Ele é alguém que abriu mão da sua vida para guiar as nossas vidas. Uma segunda consideração que nós podemos tirar do versículo 7 é que o pastor é alguém que fala da parte de Deus. O versículo ainda diz, os quais vos pregaram a palavra de Deus. O texto diz que nós devemos lembrar também do fato de que o pastor é alguém que prega a palavra de Deus. E esta é, por excelência, a função primordial de um pastor. O que ele fala deve condizer com o que as Escrituras diz. Deve ser digno de confiança, porque o que ele diz não provém dele mesmo, mas provém de Deus, é mensagem de Deus. O que ele fala advém da palavra de Deus. Ele não fala uma mensagem que agrada aos nossos ouvidos. Por mais que nós, como ovelhas, estejamos tentando sempre ouvir algo para levantar o nosso astral, por mais que, como ovelhas, sejamos alguém que buscamos uma mensagem legal, uma mensagem que nos coloque para cima, ele não foi chamado a ser um líder de autoajuda.
Ele foi chamado para nos confrontar com a palavra de Deus, para denunciar o nosso pecado e para nos convidar ao arrependimento. Mais do que nunca, nós vivemos naquela época profetizada por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E nós vivemos nessa época, em que quando as pessoas vão procurar algum lugar para congregar, elas não vão procurar um local onde vão ouvir a palavra de Deus. Elas vão procurar locais onde os seus egos serão acariciados. Elas vão procurar lugar onde elas vão ouvir uma palavra boa, uma palavra que lhes levante o ânimo, enquanto que a palavra de Deus não tem esse objetivo. Você percebe esta realidade da busca por um local que agrade os ouvidos, quando nós vemos, por exemplo, o número de pessoas que vão a essas igrejas que pregam um evangelho distorcido. As pessoas vão aos montes a esses locais, mas um local onde seriamente se prega a palavra de Deus, onde seriamente se denuncia o pecado, as pessoas não estão muito preocupadas em ir a esses locais. O pastor Renato Vargens, numa publicação no Instagram, ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói e também é autor de livros. Ele diz assim: em nome da contextualização, os pastores trocam as escrituras pela música e o louvor pelo show e a pregação por ministrações de autoajuda e de bem-estar humano. Se não bastasse isso nos cultos das igrejas, não há espaço para se pregar sobre o pecado, sobre o juízo eterno, bem como sobre a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. E é nosso dever, como liderados, como guiados, lembrar sempre do nosso pastor e considerar alguém nele como alguém que fala da parte de Deus, como alguém que prega uma mensagem que foi entregue a ele, foi entregue a todos nós para que leiamos, mas ele foi a pessoa que Deus escolheu para que fale a nós a palavra de Deus. Nós precisamos, na verdade, ser como aqueles irmãos de Bereia que analisavam e conferiam a palavra de Deus conforme ela era pregada pelos apóstolos. E nós temos uma grande dificuldade de colocar os nossos irmãos para lerem a Bíblia. É recorrente todo final de ano, nós convidamos aqui os irmãos que completaram a leitura completa da Bíblia, e são poucos os que fazem isso. E muitas vezes nós achamos que o pastor ele tem que ser como uma babá, que fica correndo atrás da criancinha, falando da importância dela de se alimentar, falando da importância dela de comer, senão ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Muitos de nós nem sabemos a diferença entre uma pregação e uma palestra. Muitos de nós nem sabemos a diferença sobre algo que é dito para autoajuda e de algo que é dito para a pregação da palavra de Deus. E o nosso líder, o nosso guia, o nosso pastor, ele é alguém que fala da parte de Deus. E quando ele usa a palavra de Deus, ele está falando da parte de Deus. Uma terceira consideração que eu quero tirar com você nessa manhã é que nós devemos considerar o pastor como sendo um exemplo a ser seguido. Vimos até agora duas considerações. A primeira delas, o pastor é o nosso guia. A segunda delas, o pastor é alguém que fala da parte de Deus. E em terceiro lugar, o pastor é um exemplo a ser seguido. Versículo 7 ainda diz: e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. O pastor, ele é um exemplo a ser seguido. Esta é a terceira consideração que eu quero ver com você, baseado no versículo 7. A ordem aqui é que nós devemos considerar o resultado da vida do pastor como sendo um exemplo para nós. O verbo aqui considerar, na verdade, significa olhar repetidas vezes, observar cuidadosamente. O autor estimula o povo de Deus a olhar atentamente para a vida
dos seus líderes, observando a totalidade da vida, isto é, o resultado das suas vidas, observando como que eles concluem as suas vidas, como que eles conduzem as suas vidas. A intenção aqui não é pensar que o pastor é uma pessoa perfeita. Ele tem lutas, ele tem problemas, ele tem dificuldades. Assim como você tem dificuldades para criar o seu filho, o pastor vai ter dificuldades para criar o seu filho. Assim como você tem dificuldades para muitas vezes fechar as contas do mês, o pastor igualmente terá essas dificuldades. O pastor passa por todas as dificuldades que qualquer irmão passa. O escritor deseja deixar a impressão de que esses líderes deveriam ser considerados por nós como sendo heróis, assim como aqueles que foram listados no capítulo 11. Nós devemos seguir os seus passos, imitar a sua fé, falar como eles falam, imitar tudo aquilo que eles fazem. Versículo 8 não está dentro daquilo que nós vamos considerar, mas quando você lê o texto, parece que o versículo 8 não tem nenhuma ligação com o que o autor está dizendo, né? De repente o autor vai dizer, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. E aí dentro de uma lógica, você imagina que esse versículo não tem um nexo com o que o autor está querendo dizer. Mas veja como é importante nós observarmos aqui qual é a intenção do pastor, ou qual é a intenção do autor ao escrever sobre isso. Ele escreve sobre isso justamente porque no mundo onde mudanças são tão rápidas, nada é mais confiável do que o nosso Supremo Pastor. É possível que o pastor erre, é possível que o pastor escorregue, e por isso aqui que o autor vai chamar a nossa atenção para o nosso Supremo Pastor, que nunca muda, que é o mesmo, hoje, sempre, e o será para sempre. Esse é o nosso foco. Nos versos do 9 até o 11, a exortação aqui e as admoestações do autor é para que estejamos sempre firmes, não dando ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinos. Eu não fico abismado quando eu sei de irmãos que assistem aí esses pregadores por aí mundo afora e até colocam o copo d'água na TV para beber depois. São irmãos que estão constantemente se afastando da doutrina, são irmãos que estão constantemente se alimentando de coisas estranhas. E é por isso que o autor diz aqui no versículo 9 que nós não devemos nos deixar envolver por doutrinas várias e por doutrinas estranhas. Nós devemos seguir sim o exemplo do nosso líder. E o grande desafio para nós, como ovelhas, é sabermos que o nosso pastor passa pelas mesmas lutas que nós passamos, comete os mesmos pecados, comete os mesmos erros, e nós devemos ainda assim olhar para eles como sendo o nosso exemplo. Ao olhar o pastor, nós não devemos pensar que ele é perfeito, não devemos nutrir a ideia de que ele nunca vai escorregar. Muito mais difícil para seguir a liderança do pastor é exatamente para a esposa e para os filhos. Porque se para nós, ovelhas, o pastor pode se apresentar ali com uma certa polidez, imagine para os filhos e para a esposa, que estão constantemente assistindo o pastor em seus momentos em casa, em seus erros em casa. E eu estou convencido exatamente que a esposa do pastor ela tem que ser igualmente vocacionada para o ministério, porque muitas vezes tem que engolir certas coisas, tem que passar por certas dificuldades, e para a igreja, para os irmãos, não há compreensão de que o pastor é um homem como outro, de que a esposa do pastor é uma mulher como outra. Muitas vezes nós nutrimos essa ideia de que o pastor está uma casta acima de nós, e não é verdade. Quantas vezes os irmãos chegam para o pastor e dizem, pastor, ore por mim porque eu sei que a sua oração é poderosa. A oração do pastor não tem nenhum poder a mais do que a sua oração. Ele não está uma casta acima de você, não. Ele é um homem como você. E o pastorado é um ministério que por várias vezes
exige que o pastor cuide dos outros enquanto ele mesmo está sangrando. O ministério é um trabalho em que muitas vezes você tem que ajudar os outros enquanto que ele está clamando por socorro e ninguém o atende. O pastor não é um cara que acerta sempre. Assim como você erra nas suas escolhas, assim como você toma escolhas baseadas na emoção, assim como você toma escolhas baseadas na sua ira, assim como você é acometido por orgulho, igualmente o pastor pode ser acometido por esses pecados e por essas dificuldades. O pastor está suscetível a todo tipo de dificuldade a que você está. O pastor, ele abre mão da sua vida tranquila para sofrer o problema dos outros. Como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O pastor, acima de tudo, escolheu um estilo de vida que é uma obra excelente, uma obra confiada por Deus. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das incompreensões, das críticas que o pastor recebe, mesmo assim, ele deve viver a sua vida e conduzir o povo de Deus. Muitas vezes apunhalado por alguns irmãos, mas mesmo assim tem que estender o braço e oferecer a sua ajuda. O pastor é alguém que seria extremamente infeliz se conduzisse a sua vida de uma outra maneira. Como quando Jesus chamou Paulo e Jesus disse, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Da mesma forma, se o pastor escolhesse viver uma vida diferente da qual ele vive, ele estaria constantemente recalcitrando contra o aguilhão. Isso é, indo contra a vontade de Deus, pois Deus o chamou e, fugindo da sua função, ele estaria abandonando a função para o qual o Senhor o chamou. Então, o pastor é para nós um exemplo. Quarta consideração que nós devemos manter para com o nosso pastor, aí sim eu quero pular para o versículo 17. Versículo 17 diz, obedecei os vossos guias e sede submissos. A quarta consideração que nós devemos manter para com o nosso pastor é que o pastor é alguém a quem nós devemos submissão. Vimos em primeiro lugar que o pastor é o nosso guia. Em segundo lugar, o pastor é alguém que fala da parte de Deus. Em terceiro lugar, o pastor é um exemplo. Mas agora nós devemos considerar o pastor como sendo alguém a quem nós devemos a nossa submissão. É isso que o versículo diz no versículo 17. Obedeçam os vossos guias e sede submissos. O pastor, quando prega, ele exerce a mesma autoridade de Cristo, pois ele prega porque Jesus o mandou pregar. Em Atos 20 e 28, Paulo, quando manda chamar os pastores de Éfeso até que cheguem até Mileto, Paulo diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quem constitui um pastor sobre uma igreja é o Espírito Santo. Não foi a igreja que escolheu em voto. Por mais que isso seja uma realidade, por mais que esta seja a expressão da escolha da igreja, mas é o Espírito Santo quem constitui um pastor sobre uma igreja. Em 1 Tessalonicenses 5:12 diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O pastor serve a igreja em nome de Cristo, e é a Cristo que ele vai prestar contas se ele não fizer da maneira correta. Não somos a nós, não é a nós que ele vai prestar contas, mas é única e exclusivamente a Cristo. Por isso que nós devemos ser submissos à sua autoridade. Se ele errar, e em que ele errar, ele haverá de prestar contas ao Supremo Pastor. 1 Coríntios 4:1 diz, assim, pois,
importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgados por vós ou por um tribunal humano. Nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em 1 Pedro 5:1 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A obediência que aqui requer de nós é uma obediência voluntária, reconhecendo que foi Cristo quem estruturou a sua igreja, colocando o pastor na função em que ele se encontra. Nós devemos nos colocar voluntariamente sobre a autoridade dele, porque foi Deus quem designou ele para nos governar e para nos ensinar. A autoridade que um pastor exerce é uma autoridade delegada, não é uma autoridade absoluta, e é uma autoridade delegada por Cristo, colocada por Cristo. Se você se submete à autoridade do pastor, faz bem, mas não quer dizer que se submeter ao pastor seja concordar em tudo com ele. Nós não concordamos em tudo com o prefeito da nossa cidade, mesmo assim nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós não concordamos em tudo com o governador do nosso estado, contudo nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós não concordamos em tudo com o presidente de uma nação, contudo nós estamos debaixo da autoridade dele. O fato de nós nos opormos a autoridades não muda em nada a autoridade. Nós devemos nos submeter. Do mesmo modo, haverá diferenças entre o nosso modo de pensar e o modo de pensar do pastor. Haverá diferenças entre a nossa proposta de resolução de problemas e a proposta do pastor. Mesmo assim, nós estamos debaixo da sua autoridade. Ele é a pessoa que Deus constituiu para pastorear a igreja de Deus. Então não adianta nós ficarmos pensando, já está na hora do pastor sair. Não, ele só vai ficar até onde Deus quiser. E é Deus quem o constituiu, é Deus quem o mantém. E não o nosso gosto, não o nosso agrado. Infelizmente, nós temos encontrado muitos irmãos que, quando não concordam com o pastor, mudam de igreja. Simplesmente vão encontrar outro pastor com quem ele vai discordar do mesmo jeito. E aí ele vai virar um crente macaco. Vai pulando de galho em galho, de igreja em igreja, até que ele não vai ficar em canto nenhum. Porque sempre vai encontrar diferenças entre ele e o seu pastor. Em último lugar, uma quinta consideração que eu quero citar para você aqui, baseado no versículo 17, é que você deve considerar o pastor alguém que tem o máximo de preocupação contigo. Vimos até agora 4 considerações. A primeira delas, o pastor é o seu guia. A segunda, o pastor é alguém que fala da parte de Deus. A terceira, o pastor é um exemplo. A quarta, o pastor é alguém a quem nós devemos submissão. E em quinto lugar e último, nós devemos considerar o pastor alguém que tenha o máximo de preocupação conosco. Veja o que é que diz no versículo 17. Vamos ler do começo. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas. E aqui eu quero destacar a frase vela pela nossa alma. A palavra aqui velar é a mesma palavra utilizada
quando, por exemplo, Jesus ia passar a noite em oração. É a mesma palavra traduzida como vigília, como passar a noite acordado, como estar atento. Em outras palavras, o escritor está dizendo que o pastor é aquele alguém que está sempre atento ao nosso cuidado. O verbo aqui descreve a falta de sono por causa de uma mente alerta. Você já ficou preocupado algum dia em que você não conseguiu dormir? Então, o escritor está dizendo que o pastor é aquela pessoa que vela pela nossa alma. É aquela pessoa que se preocupa a tal ponto de não conseguir dormir por conta da preocupação. E, irmãos, isso é uma pura realidade. Quando é descoberto que algum irmão está com alguma doença, é o momento em que isso extrai do pastor preocupação. Quando você está tendo dificuldades na criação do seu filho e chega para o pastor e desabafa, isso causa preocupação no pastor. Quando você chega contando sobre as suas dificuldades no seu casamento, isso é algo que preocupa o pastor e tira o sono do pastor. Eles literalmente perdem o sono por causa do nosso bem-estar espiritual. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Ezequiel 3, 17 e 18, diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia para a casa de Israel. Assim ouvirás a palavra que eu falar, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e para salvar a sua vida, esse perverso morrerá por causa do seu pecado, e eu te responsabilizarei por causa do seu sangue. Já imaginou ter uma grande responsabilidade como essa, em que Deus vai requerer do líder algo que não aconteceu da forma como Deus quer que aconteça? Então essa é a grande responsabilidade. E nós poderíamos chamar a atenção para duas frases que recorrem nesse versículo 17, quando ele diz que o pastor vai prestar contas, como quem deve prestar contas. Então, no caso, o pastor vai prestar contas ao Supremo Pastor. O texto fala da necessidade de que um dia este guia que foi deixado aqui na terra haverá de prestar contas a Deus. Ou como disse Tiago em 3:1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O pastor, diante de Deus, terá muito mais a responder do que qualquer outra pessoa. E ainda diz o versículo, nós podemos dizer que o versículo diz assim, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, deve ser motivo das nossas orações sempre pedirmos a Deus que o pastor sirva e guie a igreja com alegria. Que o pastor faça isso, conduza a igreja de forma alegre. E o que é que o versículo diz? Se ele não fizer isso de forma alegre, isso não será proveitoso para nós. Por que que devemos então nos submeter aos líderes e obedecer de forma livre? Porque nós somos todos propensos a nos desviar do Senhor, como essa carta vai ressaltar por diversas vezes, e todos nós devemos cuidar uns dos outros. Mas Cristo designou o pastor para a congregação, para que esteja especialmente cuidando das ovelhas, esteja constantemente afugentando os lobos, que são vários, muitas vezes trazendo-nos do abismo do pecado e nos conduzindo para junto do rebanho, para que estejamos juntos do rebanho, encontrando força, calor e cuidado. Os líderes ficam com a congregação e eles são vigilantes em cuidar dessas ovelhas, em nutrir as ovelhas, em conduzi-las para pastos verdejantes, em colocá-las diante de águas tranquilas, para que as ovelhas não se assustem diante das correntezas
e diante das preocupações da vida. João Calvino escreve o seguinte: quanto mais pesada é a responsabilidade dos líderes, maior honra eles merecem, pois quanto mais alguém trabalha por nossa causa e quanto maior for a dificuldade, maiores os riscos, maiores devem ser as honras que nós prestamos ao pastor. Esses líderes foram colocados por Deus para nos supervisionar e nós devemos a ele todo o respeito e submissão. Mais uma vez, citando uma postagem do pastor Renato Vargens, ele diz assim: para muitos crentes, pastores bíblicos são crentes fracassados. Isso porque não possuem milhares de seguidores nas redes sociais, não pastoreiam mega igrejas, não usam frases de efeito em seus sermões e nem tampouco pregam mensagens midiáticas e politicamente corretas. O que esses crentes não sabem é que é melhor ser taxado de frio, ultrapassado e conservador do que caminhar a firmes passos em direção à egolatria e à apostasia. São muitos os pastores que, em busca do reconhecimento, acabam se afastando da verdadeira palavra de Deus. Então reconheça no seu pastor alguém que foi colocado por Deus. E lembre sempre, ore pelo seu pastor. Ele é o teu guia, ele é alguém que traz a palavra de Deus, ele é alguém que você deve imitar, ele é alguém que você deve se submeter, e ele é alguém que tem cuidado pela tua alma, e por isso você deve sempre orar, para que ele exerça essa função com alegria. Porque se ele não fizer isso com alegria, se ele fizer isso com truculência, dando coice em todo mundo, quem vai sofrer somos nós. E por isso nós devemos orar para que ele exerça o seu ministério com alegria no coração e servindo a Cristo. Então vamos dar prosseguimento à escola dominical? As orações? Pode. É eu? Pastor Clédio está dizendo aqui a oração mais poderosa. Não, Deus me livre. Minha oração é igual a de todos. Deus me livre de me soberbecer quanto a isso, né? Minha oração é igual a de todos. Essa parte aqui, Ayrton? São esses pedidos? Ok. Então, alguns pedidos aqui que chegaram aí no nosso chat. Vamos orar pela saúde, pela consulta e pela viagem do João Arthur. Ele vai até Fortaleza fazer esses exames, as consultas, e vamos orar então pela viagem. Roberto Sampaio, agradeço a Deus pela graça que ele tem enviado sobre a vida dele em particular, e vamos continuar orando pela vida do pastor Sérgio. Então, vamos orar e também pela dona Emínima, que é a esposa dele, que também tem enfrentado algumas dificuldades, mas como o pastor Cléderson falou no domingo, a saúde do pastor Sérgio é extremamente delicada. Ele tem passado por um tratamento de uma bactéria que se generalizou no seu corpo, então tem sido administrado alguns antibióticos e até ontem a filha dele tem mandado relatórios constantemente e tem surgido bons efeitos. Então vamos continuar orando pelo pastor Sérgio Gledson e pela dona Mínima, que é a esposa dele. Também os aniversariantes aqui, que nós vamos anunciar, depois da oração os irmãos vão cantar parabéns. Nós vamos já orar, mas depois vão cantar parabéns. Sueliane, Matias, Carlinhos e também o João Marcos, tá bom? Na quinta-feira, 10 de setembro, o João Marcos fez 8 anos, então vamos orar por essas 4 pessoas. Então já, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para podermos instruir por meio da Tua Palavra os nossos irmãos, para podermos cultuar aos irmãos e também fazer com que esses irmãos cultuem em suas casas. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor todos os pedidos que os irmãos fazem, em especial, ó Deus, pelo João Arthur,
pela consulta que ele tem que fazer, pelos exames, pelo seu tratamento constante, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja sempre olhando para a vida do João Arthur, capacitando a sua mãe, a sua avó, para que cuide dele, ó Deus, de forma atenciosa, e que o Senhor use o cuidado delas para que ele seja a cada dia, ó Deus, confortável na sua vida, e que o Senhor esteja cuidando sempre, ó Deus, utilizando cada medicamento que tem sido administrado com ele, cada tratamento. Abençoa os médicos, ó Deus, que têm acompanhado o João Arthur de perto, dando inteligência para eles, para que tratem do João Arthur e que concedam a ele qualidade de vida. E nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Também, ó Deus, nós queremos te pedir pela vida do Robério, que o Senhor continue abençoando. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida dele a cada dia. Também, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Sérgio. Muitas pessoas, ó Deus, têm orado pela vida dele e nós temos clamado a Ti, ó Deus, para que o Senhor o livre daquele leito de hospital, que o Senhor utilize os remédios que têm sido administrados sobre ele e que o Senhor recobre a saúde dele, se for esse o Teu santo querer, para que ele volte, ó Deus, a servir a Tua igreja, a pastorear o Teu rebanho. Também nós te pedimos por Dona Emínima, pela esposa dele, que igualmente tem enfrentado dificuldades na sua saúde, tem feito tratamentos, e nós pedimos que o Senhor igualmente abençoe a vida dela e que o Senhor traga, ó Deus, sobre aquela família momentos de refrigério, com a recuperação tanto do pai como da mãe daquela família, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelos aniversariantes que o Senhor tem dado mais um ano de vida debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua saúde. Nós agradecemos, ó Deus, pela Sueliane, pelo Matias, pelo Carlinhos e também pelo João Marcos, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem concedido saúde a esses irmãos e o Teu cuidado tem sido notório na vida de cada um deles. Nós agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e nos traga logo mais à noite para juntos podermos glorificar o Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos então vão cantar parabéns e felicidades e prosseguir com o culto.